Boa noite, pessoal. Vamos começar. Hoje a gente então vai continuar nossas análises sobre interpretações de mecânica quântica, né? Analisando um outro recorte, né? Na aula passada a gente agrupou em 4 grandes grupos, né? As interpretações de mecânica quântica. A gente separou as interpretações quanto a modelos ou interpretações corpusculares, ondulatórias e 2 interpretações duais, né? Uma realista e outra positivista, ou seja, o recorte era filosófico, né? No sentido epistemológico, né? A gente separou as visões realistas, né? O realismo científico, e as visões positivistas, né? Hoje a gente vai analisar outros tipos de classificação, além daquele que a gente viu nós vimos na aula passada, né? Ou seja, outras interpretações usuais que aparecem na literatura. Né? Só para lembrar novamente, né, uma interpretação da mecânica quântica, né, é qualquer tese suplementar mapeando conceitos teóricos e entidades não diretamente observáveis da realidade, isso no contexto do realismo científico, claro, né? Ou seja, no realismo científico a gente tem coisificação dos entes teóricos, né? Ou, é isso dentro do positivismo científico, né? A interpretação pode ser uma tese dizendo que não faz sentido supor que um dado conceito teórico tem um referente na realidade, certo? Aqui eu vou inicialmente analisar um sistema de classificação famoso, que é do filósofo Max Jammer, né? O filósofo da ciência Max Jammer, né? Que apareceu inicialmente nesse livro de 74 dele, né? Que é bem basilar, né? É sempre citado. Que basicamente é a filosofia da mecânica quântica, as interpretações da mecânica quântica em perspectiva histórica, né? Obviamente teve outras edições posteriores desse livro, mas a edição original é de 74, né? O Max Jammer, nesse livro e nas edições posteriores, né, ele classifica as interpretações, né? Lembrando que as interpretações na aula passada, nas 4 que a gente utilizou, né, com recorte filosófico, realismo versus positivismo, né, a gente se debruçou sobre as interpretações sobre o estado do sistema, ou a função de onda, o que ela é, né? O resultado da medida, né? Basicamente o que existe antes do resultado da medida. Também a gente analisou nessas interpretações o papel, como é que a gente interpreta o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Aqui o Max Jammer classifica em 5, né? Que basicamente são teorias semiclássicas pioneiras, que ele agrupa as primeiras propostas da mecânica quântica, né? Da complementariedade, que é a usual, né? É a interpretação de Copenhagen, né? Do Bohr e do Born, né? A teoria das variáveis ocultas, né? Que a gente vai mostrar. A gente já falou um pouquinho sobre variáveis ocultas na aula passada, mas são todas as teorias que, além da descrição, a forma da função de onda, né? Nós temos outras variáveis que não são conhecidas, né? Mensuradas, que são na maior parte das interpretações de variáveis ocultas são relativas ao momento, né, à posição e o momento das partículas, né? Certo? Mas basicamente, depois das variáveis ocultas a gente tem as teorias estocásticas, né, e as teorias estatísticas, né? As estocásticas têm a ver com a aplicação da física do movimento browniano aplicado aos sistemas quânticos, né? No caso das teorias estatísticas, a gente está naquela questão de entender que o sistema, uma partícula descrita por mecânica quântica, na verdade está descrevendo um ensemble, né? Um conjunto de partículas idênticas, né? Ou de sistemas idênticos que são construídos, né? Especificamente. Aqui só para lembrar a estrutura mínima que a gente viu na aula passada e na aula retrasada, né? No topo aqui a gente tem as leis gerais, né? Que é o sistema quântico e o que são os observáveis quânticos, né? Isso é dentro do formalismo teórico dos conceitos teóricos associados ao estado do sistema ou da partícula, que é dado pela função de onda, ou o vetor de estado, psi, né? Na notação de Dirac, né? E também os operadores. Esses são conceitos teóricos, né? Algumas das interpretações dão realidade ou não para esses conceitos teóricos, né? Os conceitos mais observacionais, que vão estar relacionados com o valor experimental, com a medida experimental, é os autovalores, né, desses operadores que representam os observáveis e as frequências relativas que são obtidas a partir
das densidades de probabilidade associada à função de onda. Né? Obviamente, a gente tem uma base empírica, que é a conexão, né? São as regras de correspondência, que a gente viu na aula passada, que conectam, né, esses conceitos observacionais, os autovalores e as probabilidades de ocorrência do sistema num determinado estado, né, do alto valor, com as frequências relativas, que são medidas experimentalmente, né, e os valores médios dos observáveis, que a gente aprendeu também a calcular na aula passada. Obviamente, o que está por trás ainda sobre preparação, né, de objeto quântico e do estado, a gente pode preparar ou não o sistema. A gente tem a relação entre o arranjo experimental do aparelho de medição. Já vai mostrar que, em geral, o aparelho de medição, mesmo fazendo uma medida de uma quantidade quântica, a gente usa aparelhos de medida que são clássicos. Né? Isso introduz uma certa problemática, né, de se a gente introduz ou não o aparelho de medida no processo, né, e quantas partes deles podem ser consideradas como também quânticas. Né. Mas seguindo na classificação do Max Gemmer, né, como eu estava comentando, baseado nesse livro aqui do Max Gemmer de 74, né, Filosofia da Mecânica Quântica, né, as 5 separações, né, as 5 classificações que ele fez, começando com as interpretações realistas originais, né, que são as primordiais, né, que basicamente vão envolver interpretações ondulatória e dualista, né, que são aquelas interpretações já iniciais da mecânica quântica do ano 26 e 27, que é basicamente a proposição pelo Schrödinger da equação de Schrödinger, e depois a posterior a interpretação da função de onda que aparece nessa equação de onda da matéria. Né? Então, as interpretações originais, né, realistas, né, ondulatórias incluem, então, a visão eletromagnética inicial do Schrödinger, né, porque o Schrödinger vai entender, vai associar ao módulo quadrado da função de onda, multiplicado pela carga da partícula, né, como sendo a densidade de carga da matéria em questão descrita pela função de onda. Então, inicialmente, né, já no ano 26, quando ele propôs a equação para a equação de matéria, né, para a onda de matéria, o Schrödinger está dando uma interpretação para psi que está relacionada com densidade de carga, né, e multiplicado por psi quadrado nos dá uma densidade de carga, né, daquele sistema, daquela partícula. Né. Obviamente tem um problema quando a gente está associando a partículas sem carga, né, o que está acontecendo. E também, nessa mesma época, em 26, né, a interpretação hidrodinâmica do Madelung. Né. A gente já vai analisar mais detalhe, um pouquinho mais em detalhe, essas duas proposições do Schrödinger do Madelung de 26, mas elas são originais no sentido, elas são lá dos primórdios, das primeiras teorias quânticas. Né. Uma das dualistas, né, das teorias e interpretações originais, né, dualistas, consiste, por exemplo, a teoria da dupla solução do de Broglie, né, que também é de 26, né, retomada pelo Bohm em 52. Basicamente, aqui, na teoria da dupla solução, a gente está falando da teoria da onda piloto, que foi generalizada pelo Bohm, construindo a mecânica quântica bohriana, né, que usa, além da função de onda, também a descrição clássica da partícula, do sistema sendo descrito pelaquela função de onda na forma da sua posição e na forma do seu momento. Quando eu voltar sobre o Bohm, quando a gente for falar um pouquinho sobre as variáveis ocultas, né, teorias de variáveis ocultas, a gente vai voltar nessa abordagem do Bohm. Né. A interpretação probabilística inicial do Max Born, né, de 26, né, o papel do módulo quadrado da função de onda, né, basicamente o psi quadrado exprime a probabilidade de se encontrar uma partícula clássica em certa região espacial. Isso foi o que a gente mostrou lá no início do semestre, né, quando a gente deu a interpretação do psi quadrado a Born, né. Primeiro a gente mostrou que o Born usou uma analogia com a dualidade e interpretação probabilística para fótons, né, na forma da onda eletromagnética na forma de fótons, né, e localização espacial deles, né. Depois, essa interpretação original do Born foi um pouquinho modificada, né? Ou seja, essa versão que ela é uma probabilidade de encontrar partícula clássica
uma certa região foi modificada para o psiquadrado a exprimir uma probabilidade de se medir um quantum, né, por meio de um detector localizado numa certa região. Então, a posterior já foi introduzido o efeito, né, a conexão entre o ente quântico medido e o detector, o aparato experimental que vai fazer uma medida nesse ente quântico, né? Isso é chamado relacionismo, né? Relacionismo é a conexão entre o objeto medido quântico e o aparelho de medição, né? Essa interpretação a posterior do Bohr foi incorporada no formalismo mínimo, né, da mecânica quântica, como a gente mostrou 2 aulas atrás, né? E é chamada, em geral, essa tese aí do psi-quadrado da regra de Bohr, né? Ou seja, como é que a gente calcula as probabilidades ou densidades de probabilidade associada a um observável. Né? Na classificação do Max Jammer, além das primordiais, né, das interpretações primordiais, a gente tem as interpretações de complementariedade, ou seja, aquelas que estão baseadas no princípio da complementariedade de Bohr, que basicamente é a versão padrão, né, a interpretação padrão da mecânica quântica, né, é a versão de Copenhague, né. Basicamente ela tem caráter de dualismo positivista, né, dualismo no sentido que caracteriza um sistema quântico como tendo um caráter dual, que pode ser tanto corpuscular como ondulatório. Obviamente, em um determinado experimento, só uma faceta dessas aparece, mas na explicação completa, né, do fenômeno, a gente utiliza as duas, o caráter dual da descrição do sistema, né, quântico. E positivista no sentido que não se dá interpretações para os entes teóricos, ou seja, não se coisifica os entes teóricos, né? Por exemplo, função de onda, e o que existia antes do processo de medição, ou seja, qual é que era o valor do observável antes do processo de medição e assim por diante. Ou seja, não cosifica os conceitos teóricos, né? Essa é uma visão positivista, né? É a chamada interpretação de Copenhague, a usual, porque é a cidade do Bohr, né, onde o Heisenberg trabalhava na época, né, e onde o Pauli se reuniu com ele. Então é o grupo, né, que trabalhava em Copenhague, onde estava alocado, né, o Bohr. O princípio da complementariedade, a gente viu isso lá quando a gente discutiu o modelo semiclássico de Bohr, né, que no princípio da complementariedade de Bohr, né, a gente afirma, o Bohr afirma, né, Bohr afirma que o experimento pode ser representado num quadro corpuscular ou ondulatório, conforme a situação, né? Isso a gente viu claramente nos casos que a gente analisou no início do semestre, né? No caso do efeito fotoelétrico, no efeito Compton, né, o caráter corpuscular da radiação eletromagnética aparece, enquanto nos experimentos onde a gente tem fenda dupla, ou experimento de Young, né, com radiação eletromagnética, a gente tem o caráter ondulatório aparecendo. Da mesma forma que os feixes de elétrons, né, espalhamento difração de feixes de elétron, apesar de ter uma partícula, né, corpuscular, o feixe em si se comporta como ondulatório, dando figuras de interferência. Né? A complementariedade, né, tem a ver com que ser complementar, né, significa que eles são mutuamente excludentes, ou seja, se aparece um determinado caráter está aparecendo no experimento, o outro não pode aparecer, né? Mas junto, como eu disse, eles exaurem toda a descrição do objeto quântico, né? Então, um experimento vai se enquadrar num desses tipos de representação, ou corpuscular, ou ondulatório, se acontecer algumas coisas. Por exemplo, quando vai se enquadrar na representação corpuscular, nessa teoria de complementariedade, né? Se for possível, a gente inferir as trajetórias, né? E se não for, né, se a gente observar padrões de interferência, aí o caráter ondulatório que está aparecendo no experimento. Né? É uma tese empírica, né, o princípio da complementariedade, né? Porque é evidente experimentalmente que o mesmo arranjo experimental não pode existir, não pode exibir, perdão, padrão de interferência e, ao mesmo tempo, trajetórias claras, né? Sem ambiguidade.
aqui, por que a gente não pode ter os dois ao mesmo tempo, né? Por que eles são excludentes, né? Por que não se pode, então, abarcar um objeto quântico em um quadro mais geral e único, né? Ou seja, tendo que usar uma descrição, ora partícula, ora onda, né? Obviamente complementares, mas separados em cada caso, né? O Bohr argumenta, né, que a gente não consegue fazer essa explicação única, né, num quadro único, né, devido à limitação da linguagem. Né? Então, Bohr argumenta que, como a gente está limitado à linguagem da física clássica, né, especificamente no arranjo experimental, a gente está utilizando um aparelho de medida que, em geral, é clássico. Né? Então, os resultados da medida são obtidos a partir de um aparelho de medição que é macroscópico. Né? Então, a gente não consegue fazer essa descrição geral única devido à limitação da linguagem que está linkada, né, está amarrada com a linguagem da física clássica. Né? Certo? A gente precisa, então, de aparelhos descritíveis na linguagem clássica para ter acesso ao mundo quântico. Então, apesar de a gente estar fazendo medições de estados quânticos, né, a gente sabe que obedecem, né, na sua dinâmica, na sua mecânica, a mecânica quântica, os objetos que são utilizados, o aparato que é utilizado para fazer a mensuração desses sistemas, medir os observáveis, né, medir as quantidades físicas, né, são feitos por objetos macroscópicos, que são os aparelhos de medida. Obviamente que não está descartado que a gente possa descrever parte, né, do aparelho de medição também de maneira quântica, mas em geral isso não acontece. Né? Então o Bohr sempre defende que é necessário, né, um aparelho clássico para medir as propriedades quânticas. Né? Apesar de partes deles podem ser partes desse aparelho clássico pode ser tratado como um sistema quântico, né? Então, o resultado da medida, na verdade, é uma interação, no caso do Bohr, né? É uma interação entre o aparelho de medida e o objeto sendo medido. Não há como desconectar, né, o que está sendo medido com o aparelho de medição na visão do Bohr nessa interpretação de complementariedade, né? Ainda nessa interpretação standard, né, que é da complementariedade, né, aparece já a posteriori, isso nos anos 30, né, um artigo muito famoso desses três autores, né, que é o Einstein, Podolsky e Rosen, né, que eles propõem um paradoxo, né, usando os princípios da mecânica quântica, tentando mostrar que a mecânica quântica não é uma teoria completa. Ela seria uma teoria incompleta porque ela não abarca todas as características da realidade. Né? Então, em 1935, foi proposto esse artigo, né, do Einstein com dois colegas, que é o famoso paper do EPR, né, onde eles tentam argumentar, usando experimentos de pensamento, né, argumentar que a teoria quântica não é uma teoria completa. Né? O argumento que está por trás aqui desse paper 35 do Einstein e dos colegas, né, envolve, então, um par de partículas correlacionadas como um experimento de pensamento. Né? Então, por exemplo, você constrói um sistema de duas partículas que estão correlacionadas. Por exemplo, é fácil de fazer isso quando, por exemplo, duas partículas são resultado do decaimento de uma que estava em repouso. Né? Obviamente, as propriedades das duas partículas que são resultado do decaimento pelas leis de conservação, né, tanto vale classicamente quanto em mecânica quântica, né, as principais, né, conservação de energia, momento angular e assim por diante, né, elas estão necessariamente correlacionadas. Né. Isso significa que se eu medir as propriedades, né, fizer uma mensuração nas propriedades de uma delas, as propriedades da outra partícula está automaticamente determinada porque elas estão correlacionadas. Hoje se chama emaranhadas, né? Elas, devido às leis de conservação, as suas propriedades estão emaranhadas. Se eu medir de uma, automaticamente eu já sei o que acontece com o estado da outra, né? Via postulados via as leis de conservação. Né? Por exemplo, também eu posso aniquilar fótons, né? E gerar um par E mais E menos, né? Então, fusão de fótons criando
criação de pares, que a gente chama em física de partículas, né? Fótons criando pares E mais E menos, elétron-pósitron, né? Esse elétron e esse próton são correlacionados ou emaranhados, né? Se eu determinar as propriedades de um, eu consigo obter automaticamente as propriedades do outro, né? Então, o Einstein estava analisando essa propriedade específica, né, das partículas emaranhadas em mecânica quântica, e nesse caso ele mostrou que a mecânica quântica estaria violando, num certo sentido, a localidade, ou seja, o fato que nenhuma informação pode viajar mais rápido que a luz. Ou seja, ele argumenta que na análise quântica dessas partículas emaranhadas, né, o princípio de velocidade finita de propagação da informação está sendo violada, né? Então, aí, eles argumentam, né, que nas operações de medição de uma das partículas, necessariamente em física clássica, né, ou na teoria clássica, não poderia afetar instantaneamente a outra, né? Se a gente impusesse o princípio da localidade ou o caráter finito da propagação de informação, né? Então, o Einstein, nesse artigo, propunha, né, que isso não poderia acontecer, né? Ou seja, o fato de eu medir a propriedade de uma partícula emaranhada, automaticamente eu obteria a, a informação da outra, né? Se a teoria fosse consistente, né, com a realidade, né, na realidade no sentido que o Einstein estava falando da localidade, né, a finiteza da propagação de informação, né, isso não poderia acontecer, né? Se eu medir a propriedade de uma partícula, eu não poderia instantaneamente obter a propriedade da outra partícula, né? E aí ele concluiu que haveria elementos da realidade os quais a mecânica quântica não conseguiria descrever, né? Num certo sentido, ele entende, né, nesses casos específicos aí, que a mecânica quântica ela é não local, né? Eu posso ter a viagem de informação mais rápida que a luz, ou instantânea, né? Que viola, claro, localidade, né? Certo? E aí, claro, o pessoal que introduziu, né, a versão clássica da mecânica quântica, que é o Bohr e colaboradores, né, teve que lidar com esse questionamento do paper EPR, né? Ou seja, a mecânica quântica é local ou ela é não local, né? E se ela é não local, como é que eu salvo a minha teoria de descrever corretamente a realidade? Ou seja, não viola, por exemplo, a relatividade especial, né? Ou seja, é uma teoria que não viola a relatividade especial. Se ela violar a relatividade especial, ela está errada, essa teoria, né? Ou ela não descreve a totalidade da realidade, né? Bom, o Bohr tentou responder, né, essa crítica do Einstein, né, nesse paper do EPR, e aí ele refinou então a interpretação, né, de como é que se dá o processo de medida, né. Aí ele começou a dar ênfase então à totalidade que engloba o arranjo experimental e o objeto quântico. Então não dá, quando eu estou descrevendo a mecânica quântica, só falar do objeto que está sendo medido. A gente vai ter que englobar a inter-relação entre o objeto medido, que é quântico, né, e o arranjo experimental que está sendo utilizado para fazer a medida, né. E aí ele cunha o termo fenômeno, né, para se referir a essa instância da totalidade, né, englobando tanto o arranjo experimental, o aparato de medida, e o aparelho, o objeto quântico que está sendo medido, né. Mesmo que uma aparelhagem possua partes separadas a grandes distâncias, né, como o Bohr está argumentando, né, uma alteração em uma dessas partes modificaria a totalidade do fenômeno, né. Então, o Einstein estava imaginando, né, que se eu meço, né, se eu medir as propriedades quânticas de uma dessas partículas emaranhadas, a mecânica quântica prediz que a propriedade, a propriedade da outra partícula emaranhada é automaticamente obtida, né, sendo que isso está violando localidade, ou seja, violando a relatividade especial, né? Eu tenho informação viajando maior, com velocidade maior que a da luz, né? No caso do Bohr, ele está argumentando que quando a gente faz uma medida, né, em uma dessas partículas emaranhadas, né, automaticamente o sistema todo, né, não só quem eu estou medindo, mas o sistema das duas partículas e mais os aparatos de medidas, né, que vão medir as propriedades de uma e de outra partícula estão conectados, né? E a alteração de uma dessas partes, por exemplo, a primeira medida, modificaria a totalidade do fenômeno, modificando o elemento da realidade.
Ou seja, se explicaria, de alguma forma, a não localidade das medidas em mecânica quântica no caso dessas partículas emaranhadas. Isso que eu estou falando é uma coisa bem esquemática, né? Então, se eu tenho um par de duas partículas, né, que estão emaranhadas, né, no caso aqui poderia ser, por exemplo, a aniquilação de um fóton ou de fótons, né, em pares E mais E menos, né, e eu meço um deles, né, por exemplo, o elétron, né, quais as propriedades, o spin, velocidade, etc., de um desses elétrons, né, um desses elementos do par, né, um elétron, né, automaticamente a gente já sabe as propriedades do outro, que é o positron, né, pelas leis de conservação. Certo? O Einstein argumentava que a gente já saber de antemão o resultado na segunda medida, na segunda partícula, né, viola a localidade. Né? Aí o Bohr começa a resolver isso, tenta resolver isso, dizendo que quando a gente está fazendo uma medida em mecânica quântica, principalmente nessas casos onde a gente tem partículas emaranhadas, né, pares de partículas emaranhadas, a gente tem que levar em consideração todo o aparato de medida e também, claro, os objetos quânticos que estão sendo medidas. Né. Ainda assim, né, assim não haveria elementos da realidade não descritos para a mecânica quântica. O Bohr consegue se escapar dessa questão da violação da localidade, englobando, então, o aparelho de medida mais o objeto. Tá? Então, quando a gente faz uma medida, isso altera todo o sistema, e por isso que a gente já sabe as propriedades da segunda partícula emaranhada. Né? E nesse sentido, a mecânica quântica volta, então, a ser uma teoria completa, né, que respeita a relatividade especial e assim por diante. Né? Basicamente, o que o Bohr fez é rejeitar explicitamente a noção de localidade, né, que o Einstein propôs, né, e assumindo que a mecânica quântica é não local. Né. Eu posso ter, né, uma medida de uma partícula emaranhada, saber as propriedades da outra automaticamente, instantaneamente. Isso é não localidade. Né. E a maneira que o Bohr explica isso é através dessa concepção da totalidade. Pode acontecer essa instantaneidade da determinação das propriedades da outra partícula, mas se dá devido à totalidade, à relação, né, à totalidade, experimento mais o sistema que está sendo medido, que é quântico. A alteração de uma parte distante do aparelho, né, ou seja, medida de uma das partículas, né, das propriedades de uma das partículas, resultaria, então, numa modificação instantânea da função de onda global. Então, existiria, então, na visão do Bohr, uma função de onda global que descreveria tanto as partículas emaranhadas, mas também o aparato experimental também. A função de onda descreveria esse conjunto. Né? Como a função de onda, no caso da interpretação de complementariedade, não se refere à realidade, porque aqui a postura é positivista, né? Não coisifica conceitos teóricos, né, da teoria. Como toda a alteração é na função de onda, ela não se refere à realidade, não violaria-se de maneira explícita a localidade, como Einstein estava argumentando. Né? Aqui a gente vai para a terceira, né, classificação do Max Jammer, que é as teorias das variáveis ocultas. Né? Aqui dá um apanhado um pouco histórico, né, do que são variáveis ocultas e como é que isso evoluiu. Né? Então, nas teorias de variáveis ocultas, são propostas que introduzem parâmetros adicionais à mecânica quântica, ou seja, parâmetros adicionais ou são adicionais à função de onda, né, que define o estado do sistema. Tem mais coisas lá, né? Os quais não são diretamente observáveis, né, mas cujos valores determinam univocamente o resultado à medição e fornecem os valores esperados na mecânica quântica. A gente já conversou isso na aula passada, né? Que em geral está se associando a variáveis ocultas, né? São as posições e os momentos das partículas, que não são diretamente observáveis, né? Mas a princípio dão uma descrição clássica da partícula ou do sistema em conjunção com a função de onda. Né? Tá? Em 1932, né, o von Neumann, né, ele apresentou um teorema, uma prova famosa, né, que é a prova da impossibilidade de variáveis ocultas. Né? Ou seja,
no âmbito da mecânica quântica, a princípio nesse paper de 32 do von Neumann, né, não é possível, né, invocar variáveis ocultas nas descrições quânticas, né, dos objetos que a gente está medindo em mecânica quântica. Né. O John Bell, em 66, mais de 30 anos depois, né, mostrou que essa prova da impossibilidade de variáveis ocultas do von Neumann não era completa, ela não abarcava todas as possibilidades de teorias de variáveis ocultas, né. Por exemplo, ele mostrou que a prova do von Neumann não considerava a possibilidade das variáveis ocultas pertencerem ao aparelho de medição e não necessariamente só ao objeto quântico que estava sendo medido. Né? E foi justamente essa propriedade, né, que levou ao Bohm, né, o David Bohm, em 52, a construir uma interpretação da mecânica quântica que tem conceitos bem abalizados, né? Basicamente é uma visão dualista realista, como a gente viu na aula passada, né? Baseado nesse contexto, né, das variáveis ocultas. Como se mostrou pelo Bell que existem algumas possibilidades, né, de existência de teorias com variáveis ocultas que são consistentes com a mecânica quântica, né, o Bohm então derivou as consequências, né, de uma teoria assim, com variáveis ocultas. A gente vai mostrar isso na aula que vem, eu vou falar explicitamente da teoria bohmiana, né. Basicamente, o que eu vou comentar rapidamente, depois a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe, né, é que o David Bohm vai considerar que as posições e os momentos das partículas são descritas de maneira clássica, né, então a gente consegue determinar, apesar de não ser medido isso, elas são bem definidas, né, posição e momento são bem definidos do ponto de vista clássico, né, e a gente tem ainda, sobre essa descrição clássica, a onda guia, chamada onda guia. Então ele pegou esse conceito de onda guia lá do de Broglie, né, que guia as partículas, né. A gente vai entender depois o que está acontecendo aqui do ponto de vista formal, como é que ele conecta a função de onda com essa descrição clássica da partícula ou do sistema de partículas em mecânica quântica nessa teoria dele, né, bohmiana. Então, só para dar detalhe um pouquinho sobre a teoria bohmiana, né, que é uma teoria de variáveis ocultas, né, o ponto de partida do Bohm é o seguinte, ele vai escrever, então, a função de onda descrevendo uma partícula ou um sistema especificamente desta forma, né, a função de onda, ela está escrita numa forma polar, que a gente chama em variáveis complexas, né, tem duas funções aqui, a S e E, que são reais, né, então, a R de R. Lembrando, essas duas funções reais, a S e E, são funções da posição da partícula. Né? E, explicitamente, ele está assumindo que a função de onda tem essa forma polar, onde a fase, né, a fase polar aqui está associada com essa função S de R. Né? Aqui já está a constante Planck ali, certo? E ele vai supor, então, que esta função de onda, que está escrita desta forma polar, né, descreve, então, um coletivo, um ensemble de partículas, né, com posição bem definida, que é a posição x, e com momento bem definido, que é escrita em termos do gradiente dessa função S real que está ali na fase. Tá? Então, ele vai conectar a fase da função de onda, a fase complexa da função de onda, ou se a gente quiser dizer de outra forma, né? A parte imaginária da função de onda com o momento linear. Vai mostrar que o momento pode ser escrito, então, como um gradiente da função S que está na fase, certo? A posição e o momento, que para ele é bem determinado, porque a função de onda está descrevendo um coletivo de partículas, né, seriam as variáveis ocultas da interpretação. Porque elas, enquanto a partícula está evoluindo temporalmente, né, e a gente não faz medidas sobre o sistema, a gente não tem como dizer qual é, a posição e o momento. Não são variáveis que são mensuradas. Né? Mas na teoria dele, essas variáveis são conhecidas, bem determinadas, e são clássicas, né, posição e momento, muito bem determinadas, apesar de não ser conhecidas. Né? Essas são as variáveis ocultas na teoria do Bohm. Né? Aí, a partir da posição e do momento, ele vai obter, então, obviamente, uma equação clássica newtoniana, né? Massa vezes aceleração da partícula ou do sistema, né? Que está conectado, então, com a força que está atuando sobre
a partícula, né? Eu vou falar de partícula, mas a gente pode falar de sistema de partículas, né? Mas vamos se restringir, então, a uma partícula de massa m que está sujeita a uma força, e essa força é conservativa e está sendo escrita em termos do negativo do gradiente do potencial, né? Só que tem uma diferença aqui na equação clássica newtoniana que o Bohm vai construir, tá? No potencial, aí que entra a diferença na teoria dele, né? No potencial clássico aqui, o potencial V, que está entrando ali no gradiente, né, é a soma do potencial clássico usual, né, ou seja, o campo de forças, né, que a partícula tá sentindo, classicamente, né, e vai adicionar ao potencial clássico o chamado potencial quântico, que ele chama de U de R, né, e vai ter a seguinte forma, né, ele vai estar conectado com a parte real da função de onda que está sendo assumida como forma polar, né. Então, o potencial quântico, além do clássico, né, tem a ver com o laplaciano dessa função real R, que aparece aqui na parte real dessa função de onda. Né? Consegue ver aqui que ele é proporcional, a menos do H cortado e do 2m, né? É proporcional à razão do laplaciano de R, da função R, dividido por R. Esse potencial quântico aqui vai exprimir, então, o caráter ondulatório do modelo, porque o potencial clássico tem a ver com o caráter corpuscular usual em mecânica clássica, né? O potencial quântico, então, está associado com o aspecto ondulatório do modelo, ou seja, está associado com a própria função de onda, né? E tem caráter não local, né? No sentido que ele age de maneira instantânea, mesmo a longas distâncias, né? E também não possui uma fonte bem definida, né? Então, o procedimento na aula que a gente vai fazer isso, né? O Bohm primeiro resolve a equação de Schrödinger num determinado caso físico, né? Ele escreve, então, a solução da equação de Schrödinger nesta forma aqui, né? Ou seja, identifica quem é a função R e quem é a função S na fase, né? Determina a posição e o momento desta maneira aqui, e aí vai construir o potencial quântico a partir da função R, certo? É assim que ele faz a análise. Essa interpretação do Bohm, né, basicamente é uma generalização da interpretação de onda piloto, que a gente já discutiu, né, do de Broglie em 26, né. Eles são formalmente iguais se eu estou analisando nas duas teorias, né, no Bohm e no de Broglie, partícula única, né. Claro que o Bohm, ele vai além de partícula única, ele também descreve sistemas de partículas, né, quânticas, desta mesma maneira, né. Sempre a gente vai ter que construir o potencial quântico associado à função de onda daquele sistema que está sendo solução da equação de Schrödinger, né? Então, elas são equivalentes no sentido de partícula única, a interpretação de onda piloto é exatamente igual à interpretação de Bohm. Nessas interpretações, tanto na onda piloto quanto no Bohm, né, se eu estou falando de partícula única, né, a partícula é descrita por um pacote de onda autossustentável. Né? Isso tem um nome, né, soliton. Né? Soliton é um pacote de onda autossustentável, então ele vai manter a sua forma, né, enquanto ela está se propagando, né, com velocidade constante no espaço, né, no 3D, certo? E, obviamente, além disso, né, além do pacote de onda, a gente tem a descrição clássica, né, via essa equação newtoniana, né, generalizada dentro do potencial, tem potencial quântico também. Então, ele usa esses dois aspectos, né, a própria função de onda e a, uma equação clássica, né, ou semiclássica, né, onde ele generaliza o conceito de potencial, né. Além do clássico, ele adiciona o potencial quântico. Além das variáveis ocultas, tem uma quarta classificação no Max Jammer, que é as interpretações estocásticas, né? Estocástica quer dizer aleatório, né? Ou caótico, né? Então, no caso aqui, as interpretações estocásticas são teorias de variáveis ocultas, né? Pode ser encaixadas como teorias de variáveis ocultas, né? Que se caracterizam por se inspirar no movimento browniano, isso que dá o caráter estocástico, né? O movimento caótico, né? Ah, das partículas no movimento browniano. E qual é que é a conexão do movimento browniano, que é uma coisa clássica, né? Que é um fenômeno clássico, né? Com mecânica quântica, né? Eles
nesse tipo de abordagem, nessas interpretações estocásticas, né, eles vão se dar por conta que lá no movimento browniano existe a equação de difusão, né, certo? Aqui eu estou mostrando a equação de difusão clássica, né, em fluidos, né, por exemplo. A gente tem aqui a equação de difusão, do lado esquerdo a gente tem derivada temporal da função φ igual ao divergente, né, o divergente deste produto, que é uma função de φ e de r, multiplicada pelo gradiente de φ. Lá na física clássica, no movimento browniano, né, essa função φ aqui é a densidade do material que está difundindo. Então, tem um material que está difundindo, e a densidade desse material, na física clássica, é dado pela essa função, que depende de r de t, né, da posição e do tempo. Né? Se essa função d aqui, no caso clássico, né, é uma constante, a gente obtém esta equação aqui como um caso particular desta. Né? Ou seja, a função d é uma constante, ela sai para fora aqui do divergente, né? E então, quando a gente tem o divergente do gradiente, a gente vai ter o laplaciano de φ. Então, no caso particular, se o d é uma constante, né? D, só para lembrar, né? No movimento browniano ou na física de fluidos, né? D é o coeficiente de difusão, né? Coletivo. Né? A gente tem esse tipo de equação, essa equação aqui, né? Se vocês olharem aqui, né, no lado esquerdo tem a derivada de primeira ordem dessa função φ, que depende de r de t. Do lado direito eu tenho uma constante multiplicada pelo Laplaciano, derivada de segunda ordem espacial, né, da função φ. Se a gente comparar, né, fizer a analogia dessa equação de difusão, lá da mecânica de fluidos, movimento browniano, né, com a equação de Schrödinger, né, a gente vê que a equação de Schrödinger, explicitamente no caso onde o potencial é nulo, né, no caso se a partícula está livre, né, ou no poço, né? No poço finito, como a gente viu, poço infinito, né? Onde o potencial é nulo, né? A equação de difusão, ou de outra forma, né? A equação de Schrödinger tem a mesma forma de uma equação de difusão, né? Onde claramente essa constante d, que é o coeficiente de difusão coletivo, né? Tem que ser necessariamente, né? Em mecânica quântica tem que ser este valor aqui, né? Menos IH cortado sobre 2m, né? Justamente a constante que está multiplicando o Laplaciano, né? seja é o que dá o operador momento ao quadrado, o momento linear ao quadrado dividido por 2m. Né? Então, nessas interpretações estocásticas, né? Ou caóticas, né? Ou aleatórias, né? Todo ponto de partida é associar a equação de Schrödinger a uma equação clássica de difusão, certo? Esse tipo de teoria ou de interpretação é classicista, obviamente ela está tentando conectar uma equação diferencial que vem da física clássica, né, com a equação de Schrödinger, né? Em geral é corpuscular, né, e procurando ser local, como é o caso de física clássica, né? As ondas materiais de mecânica quântica são, então, resultado do movimento coletivo de partículas microscópicas, como é no caso das ondas de som, né? Que são mudanças nas densidades, né? Do meio, né? Quando a onda de som está se propagando longitudinalmente, né? Apesar de ser interessante, né, conectar a equação de difusão com a equação de Schrödinger, ela tem limitação. Uma das vantagens é que ela consegue dar uma justificativa, né, do ponto de vista clássico, né, para a equação de Schrödinger. Mas a utilização prática, né, dessa informação fica complicada. Né? Você vai descrever, por exemplo, o processo de medição, é complicado nesse tipo de abordagem. Por exemplo, a gente sabe, tipicamente na mecânica quântica, as predições sobre as medidas experimentais são de caráter probabilístico, né? E você está aqui analisando tudo sobre o ponto de vista de uma equação que tem a ver com física clássica. Né? Então, apesar de dar uma motivação boa sobre a equação de Schrödinger, ela não é factível do ponto de vista de utilizar isso para fazer a explicação do processo de medição, que a gente sabe que é probabilístico, né, em mecânica quântica. Né? E, finalmente, né, a última classificação dos 5 grupos que o Jammer faz naquele livro, né, de 74,
é a interpretação dos coletivos estatísticos, que na aula passada a gente já discutiu, quando a gente discutiu, então, a interpretação corpuscular, né? Basicamente, ela estava sendo pensada como sendo uma interpretação de coletivos estatísticos, né? Então, nesse tipo de interpretação, né, estatística, né, ou coletivos estatísticos, né, a função de onda não se refere a um sistema individual, ou uma partícula individual, mas sim um coletivo, né, que a gente chama de ensemble, né, de sistemas preparados de maneira semelhante. Então, a função de onda vai descrever médias, né, estatísticas das posições, momentos, etc., desse ensemble, né. Então, não está descrevendo a partícula, mas sim cópias, né, um conjunto muito grande de cópias do estado daquela partícula ou daquele sistema, né. Só alguns autores que advogam, né, esse tipo de interpretação de coletivos estatísticos, Pablo Popper, o Margenau, Landé também, né. E, em geral, esse tipo de interpretação de coletivo estatístico é, rejeita, né, a noção de dualidade onda-partícula, porque basicamente ela é corpuscular, né? E também o colapso da função de onda não tem interpretação, não tem discussão nesse contexto deles, né? Porque basicamente toda a explicação é dada por médias estatísticas, né? Tem um autor famoso que é o Ballantine, em 70, inclusive ele tem um livro famoso de mecânica quântica didático, né? O Ballantine é bem famoso. Ele defendeu que a gente pode separar, né, dentro do contexto desses coletivos estatísticos, das interpretações de coletivos estatísticos, né, separar de quão fundo na ontologia se vai, né. Ele separou dentro dos coletivos estatísticos, né, a, interpretações mínimas, né, que não fazem muito juízo de valor sobre detalhes, né, associados à estrutura mínima da teoria, e outras que vão mais a fundo e tentam dar explicações para os conceitos teóricos da teoria, né? Então, o Ballantine vai separar, nesse contexto, então, uma interpretação mínima dos coletivos, né, que agrega o formalismo mínimo da teoria apenas à tese que o Estado representa um coletivo, só isso, né? A natureza desse coletivo, ou seja, o que é esse coletivo, como é que ele é estruturado, não se fala. Isso é a estrutura mínima desses ensambles estatísticos, né, ou dessas teorias que usam uma explicação via coletivo estatístico. E também tem um outro grupo, dentro ainda dos coletivos estatísticos, né, que envolve variáveis ocultas, que é em geral corpuscular, né, e que vão tentar, né, dar uma interpretação de como é que se constitui o coletivo e como é que a gente descreve ele, né. Esse tipo de interpretação que vai além, né, é chamada interpretação de coletivos com valores intrínsecos, né. Então, ele só separou o quão fundo tu vai na explicação de quem é o coletivo, né. A gente já mostrou isso na aula passada, né? A gente usou nessa descrição corpuscular, né, a interpretação do princípio de incerteza, né? Então, o princípio de incerteza está associado com uma tese estatística, né? Na verdade, quando a gente está medindo a posição e o momento de uma partícula, por exemplo, uma partícula livre, né, a gente não está medindo nessa interpretação o momento e a posição de uma partícula. Na verdade, a gente está medindo a posição e o momento de um coletivo de estados idênticos, né, que tem uma distribuição, né? Então, você tem uma distribuição nas posições dos entes desse coletivo com uma determinada largura, ou seja, um determinado determinado valor para o desvio padrão associado àquela medida da posição e a mesma coisa para o momento, né? Ou seja, as incertezas no momento e na posição estão relacionados com as distribuições estatísticas das medidas da posição e do momento dos diferentes conjuntos, né, que formam um ensemble. O ensemble estatístico nada mais é que uma coleção de sistemas idênticos àquele que a gente está descrevendo pela função de onda, né? Obviamente, isso que eu falei até agora são a descrição do Max Jammer do ponto de vista da classificação em 5, né? Em 5 grupos, né? Só para mostrar aqui no início da aula, né? No livro ele propõe a classificação desses 5 grupos, né? Que são a semiclássica, complementariedade, variáveis ocultas, estocásticas, estatísticas. Obviamente isso é arbitrário, né? A maneira que você separa, né, os grupos de interpretações com um determinado recorte é totalmente arbitrário. Então, existem outros tipos de classificação, né? Além desse do Max Jammer e daquele da aula passada que a gente viu também, né?
Por exemplo, outros tipos de classificação possíveis, né, são agrupar as interpretações em apenas em três grandes grupos, né? Interpretações ortodoxas, interpretações ondulatórias e interpretações com lógica não clássica. Tá? Isso é uma outra maneira possível de classificar, né? Esse tipo de classificação entre ortodoxa, ondulatória e lógicas não clássicas, né, foi proposto, né, esse sistema classificatório em três, né, foi proposto por o Head, que é também um autor famoso, né, em filosofia da mecânica quântica, né, de novo, é num livro de 87, né, bem famoso. O livro do Head é Incompleteza, Não Localidade, Realismo, um prolegômero, né, à filosofia da mecânica quântica. Nesse livro, ele propõe a separação das interpretações em três grupos, né? E o ponto de partida, né, do que vai separar um grupo de outro é como é que cada uma dessas interpretações responde a uma pergunta específica, né? Que é essa daqui, né? O que se pode dizer sobre o valor de um observável? Então, o foco aqui da separação é de como é que é a descrição do observável antes da medida, né? Então, o que se pode dizer sobre o valor de um observável O quando o sistema não está em mau estado do operador O chapéu correspondente. Ou seja, o que a gente diz sobre o valor de um observável enquanto ele não é medido? A gente discutiu um pouquinho nas 4 interpretações separadas da aula passada, e o Head também está separando as interpretações em conformidade como elas respondem a esta pergunta, né? Qual é que é o valor do observável antes da mensuração, né? Nas teorias de variáveis ocultas, que é uma das interpretações possíveis, né? Nas teorias de variáveis ocultas, todas elas vão defender que o valor do observável tem um valor bem definido, mas desconhecido. Lembrando que, por exemplo, na teoria de variáveis ocultas do Bohm, né, a posição e o momento são bem definidas, só que não são medidas enquanto o sistema está evoluindo. Mas toda a construção, né, leva em conta, além da função de onda, também a descrição clássica, né, via a equação clássica newtoniana, onde lá dentro está a informação quântica na forma do potencial quântico, né? Mas a descrição é clássica. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade, que é a padrão, né? A teoria da complementariedade, ou standard, ou do Copenhagen, né? Afirma que o observável não é definido ou não faz sentido fazer perguntas sobre o valor do observável antes da medida. Né? A gente só sabe, do ponto de vista da teoria, na teoria padrão, né? A gente sabe quais são as probabilidades de ocorrência de um determinado alto valor, né? E as probabilidades de ocorrência estão associadas, no ponto de vista experimental, às frequências relativas que vão ser medidas lá, a posteriori, né, no processo de medida. E o terceiro grupo aqui que o Red Hat está separando para responder essa pergunta aqui, né, o último grupo então propõe, né, que o observável tem um valor mal definido ou difuso. Então, ele vai separar as interpretações aqui nesse contexto de três, né, de como é que elas encaram o valor do observável antes da medida, né? E aí ele vai separar, então, nesses três grupos, né? Outros esquemas alternativos também são esses aqui que eu tinha comentado antes, né? Ou seja, colocar as interpretações mais ortodoxas, as interpretações ondulatórias e as lógicas não clássicas, né? Então, do ponto de vista do Head, né, o agrupamento em três é dado nesses três grandes grupos, né? Variáveis ocultas, complementariedade estándar e todas as outras que não se encaixam nas duas primeiras, né? E outros tipo de sistema que vai além do head-head é esse que eu acabei de mostrar aqui. Né? Por exemplo, se eu seguir essa classificação desta maneira, né, ortodoxa, ondulatória e não clássica, né, lógica não clássica, a gente pode agrupar várias das teorias, né, ou interpretações que a gente já discutiu anteriormente na separação que o Jammer fez, né, naquelas 5 subclasses dele. Né. Então, nas interpretações ortodoxas, em geral, tem compromisso com o dualismo, então, em geral, são interpretações dualistas, né? Sendo que a fronteira com interpretações só corpusculares ou ondulatória é um pouquinho difusa, né? A maioria delas, então, apresentam uma postura que é positivista, né? Ou seja, não coisifica os conceitos teóricos, né? Mas a fronteira com o dualismo pode ser também meio tênue, né?
Então, eu aqui só enunciar algumas, né, das interpretações que a gente pode encaixar nessa classificação de interpretação ortodoxa, nesse outro sistema de interpretação, de classificação aqui, que é nessa tríade, né? Então, lembrando, nesta aula a gente mostrou a classificação do Max Jammer, na aula passada a gente já viu outro tipo de classificação, mostrei aqui para vocês como é que o Head, nesse livro, classifica, né, as interpretações, tem a ver com o observável, mas também pode ter um outro tipo de classificação, que são essas aqui. Né? Um exemplo de interpretação ortodoxa é a complementariedade, né, a interpretação de Copenhague, a padrão, né, a gente já mostrou que ela é positivista do ponto de vista filosófico, né, não coisifica os entes teóricos da teoria, né, então não tem atribuição não atribui, né, a um determinado fenômeno, onda ou partícula, a um experimento antes de fazer a medida. Né? Então, a gente só sabe certamente o que está acontecendo, né, se o fenômeno é ondulatório ou de partícula, depois do resultado da medição. Antes não faz sentido, né, na interpretação de complementaridade ou de Copenhague, não faz sentido fazer perguntas sobre qual é que é o valor do observável, qual é que é o valor do estado do sistema antes da medida. Né? Um outro exemplo de interpretação ortodoxa é a interpretação ondulatória positivista, ou a interpretação de Princeton, né? Onde a ênfase é dado no vetor de estado, né, no psi, que é reduzido, ou seja, que muda, né, de valor, né, quando a gente faz o processo da medição, ou seja, aqui eles continuam introduzindo o conceito de colapso da função de onda, né, quando a gente faz a medida, o estado do sistema muda, né, ele muda de psi para um determinado autofunção associada àquele observável que a gente mediu, né? Um alto valor associado àquele observável que a gente mediu. Nessas interpretação de Princeton também, o aparelho de medição é descrito por um vetor de estado também, né? Certo? Mas como ela é positivista, ou seja, ortodoxa, né, não dá a realidade explícita, né? Ou seja, não coisifica a função de onda ou estado do sistema. Né? Então, nessa visão, a função de onda ou vetor de estado existe para o cálculo, né, das probabilidades de ocorrência, mas ela não tem um ente na realidade, não tem uma conexão direta com a realidade. Né? Ele é um ente teórico da teoria, né? É um ente conceitual da teoria. Né? Outro exemplo de interpretação ortodoxa, interpretação subjetivista, né? Aqui tem alguns autores, né? Basicamente o Wigner, né? No caso da interpretação subjetivista, né? Se discute, principalmente o Wigner é um autor importante, né? Se discute o papel da consciência humana no colapso da função de onda, né? Por que a gente tem a mudança da função de onda do sistema quando a gente faz o processo de medida, né? Isso a gente chamou de colapso da função de onda, troca da função de onda descrevendo o sistema depois do resultado da medida, né? O Wigner argumenta que existe um papel da consciência humana que é responsável pelo colapso, né? Então, no caso da interpretação do Wigner, né, o estado do sistema, que é o psi, né, pode ser tratado como algo real, né? Neste caso aí, né, não é uma visão positivista, né? Ela está coisificando o estado do sistema. É mais idealista, né? E ele depende, né, a realidade descrita pela mecânica quântica depende do observador humano. Só para entender um pouquinho do porquê que o Wigner está argumentando que o observador humano entra, né, na jogada da descrição da realidade proposta pela mecânica quântica, né? Por que o observador humano tem que entrar nesse processo, né? E o Wigner ele propôs um experimento de pensamento que é o seguinte, ó. Vamos supor que a gente está fazendo aquele experimento do gato Schrödinger, né? E o Wigner tem um amigo, né? Então, o Wigner fala pro cara, faz a medida aí do estado do gato, né? Na caixa lá, eu vou ficar do lado de fora, né? Ou seja, aí eu tenho o experimento do gato Schrödinger, aquela história que você só sabe qual é o estado do gato quando abre, né? Tem um amigo do Wigner que vai abrir e verificar qual é que é o estado do sistema, e tem o Wigner que está lá fora, né?
Do ponto de vista, tem dois passos aí, né? A gente só vai saber, o Wigner só vai saber o estado do sistema, ou seja, o estado do gato, né? Quando ele entrar na sala. Né? E o amigo dele vai dizer, ele vai verificar, o cara tá triste, o gato morreu. O cara tá feliz, o gato tá vivo, certo? Mas antes do Wigner entrar na sala, a princípio o cara já tinha feito a medida, né? Ou seja, o amigo dele já tinha feito a medida, né? Mas o estado do sistema só vai ser determinado depois que o Wigner entrar na sala. Então, o Wigner tá tentando argumentar que o, a consciência humana ou o observador humano tem um papel importante quando está descrevendo um sistema quântico, né, explicitamente. Eu até coloquei aqui o link, né, vocês podem ver explicitamente toda a discussão, né, sobre esse paradoxo do amigo de Wigner, né, e outros paradoxos que são construídos a partir dessa ideia que o observador humano tem um papel importante na descrição da realidade dada pela mecânica quântica. Né? Um outro exemplo de interpretação ortodoxa é a interpretação da soma de histórias, que é do Feynman, né, que ele propôs em 48, que é o que dá a base para a QED, né, a quantização do campo eletromagnético que ele utilizou. Né. Basicamente está propondo, então, que a partícula percorreria todas as trajetórias possíveis, né, e a função de onda, então, seria a soma dessas amplitudes, né, ou seja, essa soma de histórias. Né, certo? Essa é uma das interpretações ortodoxas dentro dessa classificação de ortodoxia da teoria. Né? Além das ortodoxas, uma outra possibilidade é a interpretação ondulatória, nesse tríade aqui que eu acabei de mostrar, que a gente está analisando, né? Ortodoxa, ondulatória e lógicas não clássicas. Né? Nessas interpretações ondulatórias, a gente tem um conjunto de interpretações ou de análises físicas de físicos, né? Durante o século passado. Né? Aqui eu vou dar só alguns exemplos. Né? Por exemplo, como um exemplar, né, das teorias ondulatórias, né, a própria proposta do Schrödinger, como eu tinha comentado, né, que E multiplicado pelo modo quadrado da função de onda representaria então uma densidade de carga clássica, né, onde é a carga total do sistema, né, de forma que a gente teria ondas materiais e não ondas de probabilidade, né. Então, do ponto de vista do Schrödinger, inicialmente lá em 26, né, ele interpretou que E vezes psi quadrado é uma densidade de carga clássica, né? Não tem nada a ver com densidade de probabilidade como o Bohr a posteriori construiu. Essas ondas aí, né, se propagariam de maneira então determinística, né? Resgatando então a visualização clássica, né, das partículas, né? E, obviamente, então, as partículas sendo descritas por pacotes de onda, né, cuja função de onda, módulo quadrado vezes Z, dá a densidade de carga. Né. Uma outra interpretação que está no caráter ondulatório é chamada interpretação hidrodinâmica, né. Então, a partir da equação de Schrödinger, como no caso do próprio Bohm, né, se escreve então a função de onda na forma polar, né, onde eu tenho duas funções, alfa e beta reais, né, mas a função de onda é escrita na forma polar. E em 26, o Madelung, né, a partir da escrita da função de onda desta forma, né, obteve uma equação hidrodinâmica para a função alfa que aparece aqui no caso da função de onda, né, sugerindo assim que essa equação hidrodinâmica para a parte real da função de onda, né, vamos dizer assim, né, está associada com um fluido com carga e massa distribuída, né, que compõe a estrutura básica do mundo. É muito parecida com a interpretação do Bohm, né? Ponto de partida é uma função de onda escrita numa forma polar e a interpretação clássica, né, dessas duas funções alfa e beta que aparecem aqui. Por exemplo, lá no caso do Bohm, né, o gradiente da função beta que daria o momento, né, linear da partícula. Ainda nas interpretações ondulatórias, a gente tem a interpretação dos estados relativos, né, do Everett, ou a interpretação de Everett, né,
O Everett, em 57, postulou, então, que o universo como um todo seria descrito por uma única função de onda, né, que evolui deterministicamente, né, de acordo com a equação de Schrödinger dependente do tempo. Né. A explicação nessa interpretação dos estados relativos para o colapso da função de onda, né, é que o colapso, na verdade, é uma ilusão, né, ligada ao fato que o nosso cérebro também se acopla aos objetos quânticos. Como tudo, né, todo o universo é descrito por uma única função de onda, né, todos os constituintes do universo estão descritos também de forma quântica, né, ou seja, na forma de superposição de ondas, né, superposição de funções de onda, né. E aí o cérebro, então, entraria em uma superposição de estados associados, né, a diferentes leituras dos resultados de medição. Cada uma dessas configurações de memória não teria acesso uma às outras, né? E aí o mundo se ramificaria, por isso que é o nome é interpretação de estados relativos, ou de muitos mundos, né? O mundo, então, se ramificaria, assim, nos muitos mundos paralelos, né? Durante cada ato da medição. Na literatura é denominado de interpretação de muitos mundos ou interpretação de Everett, esse tipo de análise, né? Então, o que está acontecendo aqui, basicamente, como a função de onda do universo é única, né? Quando a gente está fazendo a medição, né? O processo de medição, e que na versão standard, né? Seria associada à mudança do estado do sistema de psi para uma determinada autofunção, associado com o alto valor do observável que a gente está medindo, né? Esse colapso, na verdade, tem a ver com a escolha ou a identificação pelo cérebro da pessoa que está fazendo a medida, né? Está acompanhando a medida, de uma determinada possibilidade, né? Mas as outras possibilidades continuam existindo, ou seja, ele imagina que os outros resultados possíveis para a medida continuam existindo em mundos paralelos, né? Que a gente não tem acesso, né? Apesar de a gente medir, estar consciente, né? De um determinado valor mensurado. Aqui eu também coloco um link se vocês querem saber mais detalhe sobre esse tipo de interpretação, né, de muitos mundos, né. Basicamente, o que eu estou falando é isso daqui, né. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma mensuração de um estado quântico, por exemplo, que seria similar a medir as faces de um dado, né. A gente sabe que a gente tem, do ponto de vista probabilístico, né, seisavos, né, de probabilidade de medir um desses faces, né, do dado. O que essa interpretação de muitos mundos, né, propõe, né, é que mesmo que se a minha consciência, que está acompanhando o processo de medição, diga que a face do dado medida é, por exemplo, síncro, né, existem mundos paralelos, né, e mundos paralelos no sentido que a função de onda completa do universo é única e muito bem determinada, né, onde, nesses mundos paralelos ao nosso, né, as outras possibilidades de medida de face de dado também estão ocorrendo. Né? Obviamente, a gente não tem acesso, né, a esses mundos paralelos, a gente só tem acesso àquele que a gente tem consciência. Né? A gente reconhece só um desses mundos. Né? É muito louco esse tipo de interpretação, mas sendo bem. Do ponto de vista prático, eu sou bem pragmático, né? Associado mais à interpretação standard, né? De novo, mesmo que eu fique fazendo, né, elucubrações do que representa o colapso da função de onda, etc., do ponto de vista prático, né, do ponto de vista da predição da teoria, essas diferentes interpretações, que são essas diferentes teses que estão acima dos 5 postulados mínimos, né, não faz diferença do ponto de vista prático. Né? Do ponto de vista de previsibilidade da teoria, os 5 postulados mínimos, né, básicos, né, da teoria, são suficientes para fazer predição sobre os resultados experimentais. A gente sabe quem são os conceitos teóricos e qual é a conexão dos conceitos teóricos com as observações experimentais. Né? Ou seja, conexão de densidade de probabilidade ou autovalores dos operadores, né, com frequências relativas e valores médios dos observáveis do ponto de vista experimental. Né. Todas essas interpretações, como eu estou falando, são interpretações sobre entes teóricos que aparecem naqueles 5
cinco postulados que a gente viu na aula retrasada, né? A aula foi na aula retrasada, né? Os 5 postulados da estrutura mímica da mecânica quântica. Definição do estado quântico, né? A definição de qual é a relação entre medida experimental e como é que ela é descrita em mecânica quântica, que é os operadores, são os operadores, né? E como é que é o esperado do resultado da medida em mecânica quântica. Ou seja, a relação dos autovalores desses observáveis com os valores possíveis de ser medidos e com quais probabilidades a gente pode encontrar o sistema em um determinado estado, né? Certo? E também a evolução temporal, que é dada pela equação de Schrödinger, dependente do tempo, né? Esses 5 postulados bastam para fazer predições, né? Toda essa análise, dessas diferentes interpretações, estão rodeando, né? Estão floreando o que significam esses conceitos teóricos, né? Função de onda ou vetor de estado, o que é o processo de medida em si, sendo que a gente não precisa discutir o que é o processo de medida em si nessa teoria, porque tem um postulado que conecta os resultados experimentais com os entes teóricos, né, da estrutura mínima da teoria, né? E só para encerrar aqui, dentro dessa tríade, né, que eu estava comentando, dos possíveis interpretações, né, ortodoxas, ondulatórias e lógicas não clássicas, né, obviamente um outro conjunto de interpretações que analisam, né, a diferença entre a lógica clássica e a lógica associada à mecânica quântica, né? Mas o que ele tem em comum nessas interpretações de lógica não clássica é, além do questionamento de diferentes aspectos da lógica clássica, né, ou seja, introdução de novas categorias além das clássicas, né, tem-se uma certa simpatia pela atribuição de valores bem definidos para os observáveis, né? Então aqui eu só estou enunciando algumas dessas interpretações que usam lógica não clássica, estão calcadas em lógicas não clássicas. Lógica não clássica significa que eu estou introduzindo categorias que não existem na lógica clássica, né? Uma delas é a lógica quântica, né, que é associada ao von Neumann, né, isso no ano 36, né, em que eles propõem, junto com o Birkhoff, né, propõem que a lógica do mundo microscópico é de um tipo especial que não é clássico, né, chamada lógica não distributiva. Então, o von Neumann vai argumentar, quando a gente está discutindo do ponto de vista de lógica, né, os processos que estão acontecendo no mundo microscópico, a gente não pode usar lógica clássica, tem que usar um outro tipo de lógica que é chamada lógica não distributiva, né? Outro tipo de categoria de interpretação que está dentro dessa categoria é a interpretação modal, né? Que se aplica a qualquer interpretação que se inspira na lógica modal. E a lógica modal, que é diferente da não distributiva, né? Na lógica modal tem duas categorias, né, novas, que é possibilidade e necessidade. E, finalmente, dentro dessa estrutura de lógicas não clássicas, né, tem a proposição, a interpretação de histórias consistentes, né, onde história aqui é uma série de propriedades bem definidas ocorrendo numa sequência ordenada no tempo, né? Então, por exemplo, momento, né? Momento, componente X, T1, momento, tempo T2, momento T3 e assim por diante, né? O Griffiths, vocês lembram que tem um livro muito famoso de mecânica quântica, né? Para graduação, né? Que é do Griffiths, né? Ele introduziu em 84, né, essa noção de famílias de histórias consistentes, né? E aí tem a interpretação de histórias consistentes, né? Por qual se atribui uma probabilidade para cada uma dessas histórias, né? Então, dado um evento inicial D e um evento final F, né, nessa abordagem de histórias consistentes, né, ela é capaz de responder qual é, que é a probabilidade de uma história, de um evento intermediário, né, ocorrer. Tá? Esse tipo de análise, né, viola cálculo de probabilidade clássico, né? E é por isso que ele está incluída dentro desse conjunto de interpretações de lógicas não clássicas, né? Só alguns exemplos, eu não estou esgotando, né, o número de exemplos aqui, né? Aqui, só para encerrar a aula sobre essa questão das separações, né, das diferentes interpretações em categorias de separação, né, eu vou voltar à questão da aula passada, né? E na aula passada a gente fez uma separação das 4 interpretações do ponto de vista ontológico e epistemológico, né?
a gente separou a interpretação corpuscular, ondulatória e duas duais, né? Uma realista e uma positivista, né? Ela é no sentido, aquela separação que a gente viu na aula passada, né? Ela é ontológica do sentido que a gente descreveu o ser das coisas, né? Ou é corpúsculo, ou é onda, ou é dualista, ou não tem nenhuma ontologia, né? E epistemológico no sentido que a gente separou aquelas que são associadas ao realismo científico e aquelas que são associadas ao positivismo, né? Certo? Ou seja, uma que coisifica os entes teóricos e que não dá caráter de realidade aos entes teóricos, que é o caso do positivismo, né? Então aqui eu só vou... Obviamente eu não estou falando novidade nenhuma, eu não sou teórico dessa área, né? Aqui eu estou reproduzindo, por exemplo, o que o Oswaldo Pessoa Júnior faz, né, nesses mapas de interpretações da teoria quântica, né? Então, a aula passada e a aula de hoje, basicamente, eu estou seguindo as proposições de mapas, né, de interpretação do Oswaldo Pessoa Júnior, né? Então, nesse artigo aqui, que é 2006, né, nos mapas de interpretação de mecânica quântica, você pode clicar e olhar no artigo original, né, ele faz um mapa das diferentes interpretações, que são milhares, né, nós vimos algumas, né, mas eu não esgotei todas, né. Ele separa num plano que tem essa estrutura aqui, tá? Aqui no eixo horizontal, ele vai colocar a classificação numa determinada interpretação do ponto de vista ontológico, né? Ou seja, do ser das coisas, né? Ponto. Né? Então, aqui ele vai classificar no eixo horizontal aquelas interpretações que não têm ontologia, ou seja, que não fazem referência ao ser das coisas, né? As interpretações que são tipo corpuscular, as dualistas, né? E as ondulatórias. Aqui na dualista pode ser tanto realista quanto positivista, né? Mas basicamente no eixo horizontal a gente tem a questão de como é que se trata essas interpretações do ponto de vista da ontologia, né? Do ser das coisas, né? E no eixo vertical, aí tem a separação, né? Se a interpretação fixada, claro, qual a ontologia dela, né? Se ela é realista ou é positivista, né? Ou seja, se está baseado num realismo científico ou está baseado num positivismo científico, né? E, obviamente, claro, aqui tem, para conseguir mapear dentro de um plano, né? Ele está dando aqui nomes, né? Está dando siglas, né? Para as diferentes interpretações. Aqui, claro, tem muito mais dessas que a gente viu aqui, né? Muito mais do que as que a gente viu. Mas, só para dar alguns exemplos claros aqui, né? A interpretação modal que eu acabei de falar é o LM, a lógica quântica do von Neumann é o LQ, estados relativos, o ER, interpretação de escola de Princeton, né? Interpretação de Princeton, o EP e assim por diante, né? Ele consegue mapear dentro desse plano, né? Dentro desse mapa, né? Todas essas interpretações, seguindo, claro, esse sistema de classificação, né? Que é ontologia versus a parte epistemológica, né? Que é realismo ou positivismo, né? Certo? E aí eu encerro essa questão de diferentes interpretações, só para resumir, né? Na aula passada, a gente primeiro fez a classificação via positivismo, realismo e ontologia, né? Na aula de hoje a gente viu como é que é a classificação do Jumper, né? Que são aquelas 5, né? 5 classificações. E também essa última que a gente mostrou, que também classifica em 3, né? Que a gente classificou aqui como sendo ortodoxa, né? Ondulatória e lógicas não clássicas, né? E ainda comentei aqui um processo de classificação do Head, nesse livro famoso, né? Que tem a ver com a separação das interpretações do ponto de vista do que a gente fala, né? Do que essas interpretações têm a dizer sobre o observável antes da medida. Então, diferentes recortes, e para diferentes recortes a gente tem diferentes maneiras de construir as separações entre as interpretações, né? Certo? Obviamente eu estou seguindo um tipo de linha, que é a linha do Oswaldo Pessoa Júnior, que deságua neste mapa de interpretações aqui, tendo esse recorte, né? Ontológico versus epistemológico, né? Mas não é única, obviamente, né? Existe um livro, tá? Eu só vou deixar com vocês aqui, para quem vai estar interessado em analisar um pouquinho mais em detalhe
essa questão das interpretações, né? Obviamente, cada uma dessas interpretações é um mundo em si, né? Mas existe um livro, tá, em 2011, foi editado do IEPB, né, São Paulo, Campina Grande, né? Onde nesse livro tem toda a discussão sobre essas diferentes interpretações, detalhes, parte histórica e assim por diante. É importante dar uma olhada nesse livro aqui. Na verdade, não é um livro, na verdade, é um conjunto de artigos, né, que constrói um livro grande com vários temas, né, que é a teoria quântica, estudos históricos e implicações culturais. Né. Para encerrar a disciplina, na aula que vem, eu vou, como a gente falou de várias interpretações, né? Eu vou pegar uma delas, tá? Uma dessas interpretações e descascar em mais detalhes ela, né? Eu escolhi uma que é a mecânica quântica bohmiana, né? Na aula que vem, eu vou utilizar a aula para mostrar como é que o Bohm constrói essa teoria de variáveis ocultas, né? Que é de um sentido semiclássica, né? Como é que ele constrói o potencial quântico? Como é que ele escreve a função de onda daquela forma polar e assim por diante, né? E qual é que é as predições que ele consegue arrancar dessa teoria de variáveis ocultas, né? Eu vou utilizar ela porque a gente tem uma literatura, né? Tem um artigo do Michel Bates, né, em 2014, na Revista Brasileira de Ciência e Física, né? Que é o que eu vou utilizar para fazer a análise da aula que vem, né? Em que ele analisa, então, os elementos da mecânica quântica da partícula na interpretação de onda piloto, né? Lembrando que a interpretação de onda piloto é equivalente à descrição do Bohm, né? Da mecânica quântica, no caso de partícula única, né? Eles são iguais, né? Eles são idênticas as duas interpretações. Então, eu vou falar de onda piloto, mas de maneira geral estou falando da teoria de variáveis ocultas do Bohm na aula que vem, só para a gente ter a operacionalização e de como é que é usada, né, a interpretação do ponto de vista de predição, né, e explicação dos fenômenos quânticos a partir de uma teoria que não é, de uma interpretação que não é o usual, né, não é a padrão, que é a interpretação de Copenhagen, a interpretação de Bohr, né, certo? E a gente vai ver isso, então, na aula que vem. Então, na quinta-feira, a gente vai ver alguns aspectos da teoria de Bohm, né, que é a interpretação de onda piloto, no caso, partícula única. Né? Certo, pessoal? Encerro por aqui. Na aula que vem, então, nós encerramos com esse pincelamento, né, da teoria de Bohm, né? Só para ver como é que funciona, do ponto de vista prático, né? A descrição numa interpretação que não é a canônica, né? Não é a canônica. Claro, obviamente tem muita limitação, né? Qualquer uma que não seja canônica tem limite de aplicabilidade, né? Ela vai até um certo ponto, né? Certo? O problema todo é a questão probabilística, a interpretação probabilística dos resultados, né? Esse é o problema. Certo, pessoal? Li muita transparência, mas eu tô com os links ali, vocês podem acessar os textos. Eu fiz um condensado daqueles artigos do Oswaldo Pessoa Júnior, né? Então vocês podem entrar nos links e ver os textos completos, né? Eu só fiz um adensado, né, daqueles artigos, né? Só para vocês terem um resumo aí das diferentes interpretações, né? Certo? E na aula que vem a gente arremata com essa específica da interpretação de Bohm, né? Certo? Nos vemos na quinta, então, encerramos o semestre na quinta-feira. Essa semana não vai ter atividades, né? Porque já está rolando as recuperações, né? Então, não posso atropelar recuperação com atividade. Então, as nossas últimas atividades são essas que eu coloquei para as atividades da semana, para as aulas da semana passada, né? Certo? Beleza? Nos vemos na quinta.